Olá pessoal, tudo bem? Paulo Santiago aqui, só falando de educação superior na Europa. E nesse vídeo eu quero explicar para você como funciona o IELTS, sobretudo o exame academic, para você que vai fazer uma pós-graduação na Europa. Quais são as melhores dicas para eu tirar a nota necessária? Fala para mim aqui embaixo se você já conhece esse exame de preparação. Vem comigo! O exame é dividido. Eu realmente preciso ser fluente para fazer um exame dessa natureza? Eu quero dar para você aqui dicas valiosas para você aumentar e muito a sua nota. Eu garanto para você, se aplicar as dicas que vou te dar aqui, suas chances de passar vão, subir, subir, subir! O IELTS é o exame de inglês mais reconhecido do mundo. Basicamente, 99% das universidades o aceitam como exame oficial. E detalhe, para você ingressar em uma faculdade, é importante você ter o IELTS Academic e não o General. Se o seu desejo é estudar no Reino Unido, eu sugiro muito você fazer uma variação do exame que se chama IELTS Academic UKVI. O exame é dividido em bandas que vão de 0 a 9 com intervalos de meio ponto. Ou seja, sua nota seria 5.5, 6, 6.5 e por aí vai. A vantagem de um exame por bandas é que te dá flexibilidade nos seus erros. Importante, o exame compreende de 4 componentes: Reading, Listening, Writing e Speaking. E a média das notas obtidas em cada habilidade corresponde à sua nota final. Geralmente, para ingressar em uma pós-graduação na Europa, você precisa de uma média de cerca de 6.5, com média 6 em cada um dos componentes. Você não precisa ser fluente em inglês para passar nessa prova, mas é imperativo conhecer a estrutura do exame. Isso é o mais importante. Eu já trabalhei com alguns nativos da língua inglesa que tiveram muita dificuldade no exame, não porque não sabiam inglês, mas porque não entendiam a estrutura da prova. Mas fica tranquilo que eu vou mostrar essa estrutura aqui nesse vídeo. Fica aí até o final que você vai entender tudinho de IELTS. Vamos falar primeiramente do Reading. Essa sessão é projetada para avaliar a sua compreensão de texto. Você vai observar 3 textos acadêmicos seguidos de uma série de perguntas. E são 40 perguntas para serem respondidas em 1 hora. Então é importante você treinar para gerenciar o tempo de uma maneira muito efetiva. Qual é a grande dica do Reading, Paulo? É ler as perguntas primeiro antes de ver o texto. Então, você vai ao texto para buscar a informação relativa à pergunta. Isso parece contraintuitivo, mas no exame do IELTS você não tem tempo para ler os textos. São muito densos. Você precisa treinar para extrair a informação do texto e responder as questões adequadamente. Simples assim. E quais são as dicas? Sublinhe as palavras-chave, fique atento às palavras sinônimas, tome cuidado para não cometer erros de ortografia ao inserir as respostas, porque você perde a questão. Geralmente, em questões de completar as lacunas, as palavras vão estar no texto. Então, basicamente, você precisa copiar a palavra do texto e inserir na lacuna. Eu particularmente acho o Reading a parte mais difícil do IELTS, porque o gerenciamento de tempo ele precisa ser cuidadosamente treinado. Eu vou deixar aqui embaixo uma preparação gratuita para os exames do IELTS que se chama Road to IELTS. O link está aqui para você montar uma estratégia e entender melhor a estrutura de todas as habilidades desse exame. As dicas que eu te passei aqui agora já valem o seu like. E deixa aí um obrigado nos comentários, porque isso ajuda muito o desenvolvimento aqui do nosso canal. Agora o tão temido Writing. Você também vai ter 60 minutos para desenvolver a sua escrita. Precisará responder 2 tarefas. A primeira é uma análise de um gráfico.
você vai fazer uma descrição daquela figura. E é muito importante você usar um vocabulário com frases descritivas. Você precisa usar os números e datas que estão apresentados no gráfico com precisão. Essa primeira tarefa, geralmente você escreve cerca de 150 palavras. Então não escreva menos que isso, porque pode afetar aí a sua pontuação. E importante, na primeira tarefa do writing, nunca expresse a sua opinião, porque é uma questão extremamente assertiva. Se expressar opiniões na primeira tarefa, você perde pontos. Outro ponto importante é fazer uma paráfrase do título, ou seja, escrever a mesma coisa com palavras diferentes. Na primeira tarefa, você precisa ter uma frase que representa a visão geral daquele gráfico, porque senão a sua nota ela não passa de 5. Agora vamos falar da segunda tarefa do IELTS. Aqui você tem mais liberdade para expressar as suas opiniões, mas é importante você planejar muito bem o que você vai escrever. Entenda a estrutura da redação. Você tem que ter uma introdução, você tem que ter uma introdução clara, 2 parágrafos para o corpo e uma conclusão. E detalhe, escreva de maneira formal. Tente evitar contrações ou os famosos phrasal verbs que as pessoas no Brasil gostam muito nos cursos de inglês. Apesar de a gramática ser extremamente importante, mas o que os avaliadores querem ver é o seu poder de concisão e de clareza no texto. Então, se houver algum erro gramatical, não se atenha a isso. Foque na transmissão da sua mensagem. E muito cuidado, não foge do texto. Leia o título inúmeras vezes. Ao fazer isso, você basicamente perde a questão. E é importante você entender no writing que a segunda tarefa vale 2/3 da sua nota. Então, se você está na pressão por tempo, comece pela segunda tarefa e depois vá à primeira. Isso pode fazer você aumentar a sua nota bastante. Agora o listening, a escuta. Essa sessão ela consiste de 4 gravações de áudio que vão variando em complexidade, vai ficando cada vez mais difícil. Você tem um simples monólogo, diálogos e até mesmo uma apresentação acadêmica. A primeira parte do listening é bem simples. E a grande dica do listening é que as perguntas elas estão em ordem. E muito importante, leia o enunciado da questão antes de começar a respondê-las. Porque muita gente erra ao não interpretar corretamente o enunciado. Muita gente mesmo. E cuidado também com a ortografia na hora de escrever as suas respostas. Se errar, você também perde a questão. É muito importante você ler todas as questões antes de ouvi-la e inferir quais respostas podem se encaixar ali nas lacunas. Isso ajuda muito. Você pode até mesmo deduzir qual a resposta certa antes mesmo de escutar o texto. E detalhe, esteja ciente que no listening do IELTS você só vai ouvir o áudio apenas uma vez. Pratique todas essas dicas que eu te dei aqui, lá no link que tá aqui embaixo. Vai te ajudar muito mesmo a conseguir excelentes notas no IELTS. Agora o speaking. Eu particularmente acho essa fase a mais simples de todas. Mas é claro, é importante você se ater às técnicas. Como já mencionei, eu trabalhei com nativos da língua inglesa e vi pessoas britânicas não se darem bem no speaking, porque não conheciam a estrutura da prova, mas já vou te explicar aqui. Na primeira parte, são perguntas muito simples, como Where are you from? Perguntas gerais, para te conhecer melhor.
E como você responde essas perguntas? A grande técnica aqui não é só responder com uma palavra, mas criar um enredo por trás dessa resposta. Se a pessoa te pergunta de onde você é, você pode falar: sou do Rio de Janeiro, que é a cidade mais visitada no Brasil, com uma paisagem linda e bela. O Rio de Janeiro também é conhecida pelas suas montanhas e a prática de escalada. Eu, particularmente, faço isso todos os anos com a minha família. Você apresentar uma resposta desse nível completa para uma simples pergunta faz a sua nota aumentar e muito. A grande dica aqui é deixar o examinador te interromper. Na segunda parte, você vai receber um cartão com um tópico e terá aí cerca de 1 minuto para preparar a resposta. Depois dessa preparação, você precisa falar daquele tópico por 2 minutos. Então, pratique, pratique, pratique. Isso aí mostra muito a sua fluência. Na terceira fase do speaking, o examinador vai então começar a interagir com você sobre as perguntas do tópico anterior. Então aqui já existe uma interação. É uma coisa que é mais difícil você ensaiar, porque o examinador vai perceber se não souber responder algumas das perguntas. Importante, use bastante palavras sinônimas. Como, por exemplo, ao usar a palavra carro, car, você pode usar car, vehicle, transportation e por aí vai. Então é isso, pessoal. Deixe seu like e comenta como está sendo a sua preparação para o IELTS. E se inscreve aqui no canal que tem muito vídeo falando de pós-graduação e como o inglês é importante para isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.